Você já ouviu falar de resistência à insulina? Olá, eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. João, Joaquim, Paulo, Juliana, Maria, Leandro, Patrícia, Tânia, Fátima e seu esposo ficaram preocupados com a pandemia da resistência à insulina, que mata milhões de pessoas pelo mundo. Clique no card acima se você ainda não assistiu ao vídeo dessa pandemia. Eles querem saber do médico do que se trata essa doença mortal. Antes de entender o que é resistência à insulina, é preciso saber o que é insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. Este órgão, em amarelo, pertence ao aparelho digestivo e se encontra localizado profundamente na parte superior da barriga. Toda vez que comemos algo, estimulamos a secreção de insulina pelo pâncreas. A insulina é como uma chave, isto é, ela abre a porta das células do corpo, para permitir que a glicose, que pode vir dos alimentos ou ser produzida pelo fígado, saia da corrente sanguínea e entre nas células. Recapitulando, quando comemos algo, o alimento sofre digestão na boca, no estômago e no intestino. Após digestão, os macronutrientes do alimento, que são somente 3, proteínas, gorduras e carboidratos, são transformados, de forma simplificada, em aminoácidos, ácidos graxos e glicose, que são absorvidos pelo intestino e caem na corrente sanguínea. O que mais estimula a secreção da insulina pelo pâncreas é a glicose. Portanto, a insulina é como uma chave que abre a porta das células do corpo para permitir que a glicose saia da corrente sanguínea e entre nas células. Dessa forma, nosso corpo consegue deixar a glicose baixa no sangue. A glicose e outros substratos são utilizados pelas células como energia para a manutenção das funções básicas do corpo: respirar, pensar, dormir, locomover-se e por aí vai. Então, resistência à insulina é um estado no qual a insulina encontra resistência para sua ação, isto é, dificuldade para abrir a porta das células e permitir que a glicose do sangue entre para dentro delas. Frente à resistência, o pâncreas acaba produzindo excesso de insulina para tirar a glicose do sangue. Há necessidade de doses maiores de insulina para o mesmo efeito, e entramos no ciclo vicioso. Será que você deveria estar contente com a sua glicose de jejum normal no sangue? Depende. Se a sua glicose está normal às custas de uma baixa produção de insulina, você pode ficar contente. Mas se sua glicose está normal às custas de uma alta produção de insulina, por meio de um estímulo intenso, repetido e prolongado, você não deveria estar contente. O seu pâncreas pode ficar exausto frente à resistência e entrar em falência e não produzir mais insulina. E você pode acabar precisando aplicar insulina por meio de uma injeção, uma ou mais vezes ao longo do dia e todos os dias. Ok, eu entendi que é uma doença nutricional, mas como saber se alguém tem resistência à insulina? O corpo dá sinais. Estar acima do peso é um sinal. Mas você sabia que 5% das pessoas com resistência à insulina têm o peso normal? O que importa é a má distribuição da gordura corporal, particularmente a gordura da barriga. Você já pegou uma fita métrica para medir a sua cintura? Se você não é de origem asiática e sua cintura é maior do que 102 centímetros sendo homem, ou maior do que 88 centímetros sendo mulher, ou se sua cintura é dividida pela sua altura, a chance de que você tenha resistência à insulina é alta. Além do aumento da cintura abdominal, outros sinais são pressão alta, glicose no sangue alterada, gorduras no sangue alteradas, tais como triglicérides alto e HDL baixo, alterações de pele, manchas escuras em axilas, virilhas e dobras do pescoço, conhecidas como acantose nigricans, e aparecimento de pelos com padrão masculino em mulheres, conhecidos como hirsutismo. Achado de esteatose hepática, isto é, gordura no fígado a ultrassom do abdômen, dentre outros.
Não é preciso ter todos os sinais, ok? Mas quanto maior o número desses achados, maior a chance de resistência à insulina. Sendo assim, pode ter um trieto, um quarteto ou até um quinteto mortal. O conjunto desses achados também é conhecido como síndrome metabólica. Podemos traçar uma história natural para a resistência à insulina? Podemos dizer que é um espectro de uma mesma doença, ou seja, uma questão de graus diferentes da doença de mesma natureza. Por que eu deveria me preocupar com a resistência à insulina? Resistência à insulina inflama as artérias. As consequências a longo prazo são o desenvolvimento do diabetes tipo 2, doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo, e certos tipos de câncer. Há remédio para a resistência à insulina? Há duas classes de drogas que tratam a resistência à insulina: metformina e pioglitazona. Mas olha, por que não tentar de uma forma natural primeiro? Mudar o estilo de vida é mais eficaz e mais seguro do que o uso de drogas. Você sabe que qualquer remédio criado em laboratório tem efeitos benéficos, mas também efeitos maléficos. Vide bula. Foi por causa de efeitos maléficos que a rosiglitazona, prima da pioglitazona, foi retirada do mercado, após 11 anos de registro pela Anvisa. Toda vez que um médico pensar numa droga, ele avalia a relação benefício versus risco. E se esta relação se mostrar mais favorável do que desfavorável, o medicamento pode ser prescrito. Infelizmente, pílulas mágicas não existem. O que você quer dizer com mudança de estilo de vida? Ter uma alimentação saudável. Inscreva-se no canal para conhecer mais sobre como ter uma alimentação saudável. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa saber disso. Tenha um ótimo dia.